Fala pessoal! Tô eu aqui, Alexandre Pereira Alves, hoje para falar de uma super HQ, uma HQ super renomeada, super famosa, né? Reconhecida, famosíssima, e eu tô falando de The Sandman e também uma futura série da Netflix, né? Então, Sandman, ele é um dos Perpétuos, ele é um personagem escrito por quem? Pelo Neil Gaiman. Tô aqui, tenho dali o Deuses Americanos, outra aclamadíssima obra, né, desse autor. Então, o Sandman, ele é essa entidade, ele é um perpétuo, ele cuida do sonhar, que é um reino, né, aonde se guarda todas as histórias das pessoas. Ele tem uma biblioteca onde ali ele tem todas as histórias que ainda serão escritas. Ele imagina o sonho. O que é o sonhar? O sonho é o que inspira tudo, né? O que eu senti lendo a história é que tudo o que as pessoas imaginam, que as pessoas ainda vão criar, vem de um sonho. E meio que eu achei isso incrível. Mas vamos voltar para a história. Eu vou contar um pouquinho do começo. Vou fazer uma relação com o trailer, né, que já foi divulgado pela Netflix. E vamos ver as diferenças, as comparações. Mas eu vou contar um pouquinho do começo da história, mas não acho que atrapalhe a experiência. A história ela começa como? Tem um grupo, uma seita, né, aqui na Terra. Até dizem que é inspirada num ocultista chamado Lester Crowley, que de uma seita real. Dizem que essa seita eles conseguiram lá juntar a última peça, né, as últimas peças para fazer um ritual e invocar, né, um dos perpétuos, né, que são esses irmãos, esses poderosos, né, a morte, né, o destino, o sonho, a destruição, o desejo, né, entre outros. Eles querem invocar quem? Eles querem invocar a morte. Mas nesse ritual acontece um erro. E nesse erro, quem vem para invocação deles, vem o sonho, né? Que é o nosso personagem, né? O Sandman também, pode ser chamado de Morpheus. Em várias culturas ele tem vários nomes diferentes. Mas assim, quando eles apreendem ali o Sandman, ele fica quietinho, ele fica ali na prisão, né? Eles tentam, né, conversar com ele, eles não têm ideia do erro que eles estavam cometendo, né? Tentando invocar e prender uma entidade tão poderosa quanto a morte, e traz o sonho, né? O Sandman, que é, né, poderosíssimo também, além do bem e do mal. Ele fica ali preso e eles ficam ali vigiando, né? Ficam esperando, né, o que vai acontecer, vão deixando os guardas lá, o tempo vai passando. E é interessante ver que na época em que se passa esse salto temporal da história, na vida real a gente teve uma situação conhecida como a doença do sono. Se a gente pesquisar aí na internet, no Wikipedia, deve encontrar que teve esse evento de pessoas que tinham problema, né, para dormir, pessoas que não conseguiam dormir direito, que tinham pesadelos, e na história as pessoas na Terra passam por isso. Então o Neil Gaiman fez essa pegada genial, né, de juntar fatos reais. Ele pesquisa muito, né, para escrever, faz muita referência, de juntar essa coisa, esse evento da vida real com a história, né? Então ali o Sandman fica preso, o tempo vai passando. Mas um dia, por um descuido, não vou entrar em muitos detalhes para não dar spoiler, né? Ele consegue fugir, né? Fugir como? Ele entra no sonho de um guarda, né? Por quê? Porque ele anda pelos sonhos quando ele tá aqui na humanidade. Ele entra no sonho, interessante ver lá na HQ, eu não sei se a série vai engendrar nisso, mas a gente vê lá que tem um bar e tá lá o Johnny Cash, Elvis Presley, Jimi Hendrix, estão um monte de pessoas que aleatórias assim, estão juntos num pub e o cara tá sonhando, e o Sandman, né, o Morpheus, passa por ali, vai passando pelos sonhos, ele consegue escapar. E aí o que acontece? Ele quer se vingar
né, de quem fez esse mal com ele, de quem deixou ele preso. Só que teve um detalhe que também, né, eles pegaram as armas dele. As armas dele são o quê? É a algibeira, onde fica a areia. Quem já ouviu falar aquela areia, sabe, a areia dos sonhos, a areia do Senhor do Sono, ele dos sonhos, aquela areinha do olho que a gente limpa, então, né, a areia, o capacete dele, que é impressionante, vai ter uma imagem aí, a gente vai colocar na edição, e o rubi. Então ele tem que ir buscar. É interessante que nessa busca ele encontra personagens super legais, que é o John Constantine, né? Primeiro, quando ele vai atrás da algibeira, né, da areia, ele vai atrás do John Constantine. Eu não sei se a Netflix vai usar o John Constantine, porque no trailer a gente vê que aparece a Johanna Constantine, que é uma ancestral dele, mas na cena do trailer dá a entender que ela tá passando por uma cena, um diálogo que é o Constantine que faz na HQ. Então fiquei nessa dúvida. E ele encontra o Lúcifer. Vocês lembram do Lúcifer lá da série? Na Netflix? Pois é, aquele Lúcifer lá, ele saiu um pouco fora da história, tem uma leve inspiração, mas aquele Lúcifer foi tirado do universo do Sandman, né? E o Sandman vai encontrar o Lúcifer porque a arma dele tá lá, né, no inferno. E depois ele vai atrás de um personagem que se torna o vilão dessa primeira saga, que se chama Prelúdios e Noturnos, que é o Doutor Destino, né? Doutor Destino, John Dee, não sei se eu pronunciei corretamente, mas o Doutor Destino, para quem conhece aí você vai lembrar da DC, da Liga da Justiça, porque esse ser, essa história, ela tá dentro ali do universo da DC, da Liga da Justiça, e os personagens aparecem brevemente. Eu não citei antes, mas vou citar agora. Tem uma parte que o Caçador de Marte também aparece. Quem lembra dele lá, o membro da Liga da Justiça, que é o Marciano, vou colocar uma imagem dele aí para vocês verem. Mas resumindo, me estendi muito, mas o que eu queria dizer é indicar para vocês conhecer a HQ, essa HQ do Neil Gaiman, que ela é maravilhosa. Você encontra aí pela internet, por uns meios aí, eu não vou, não vou explicar diretamente, mas vocês sabem como é que é. E também conhecer outras obras do Neil Gaiman, como Deuses Americanos, que é essa aqui, que eu tenho aqui em mãos. E, né, Lugar Nenhum, Coraline, já deve ter ouvido falar que tem um filme também. E muito obrigado para quem assistiu até aqui. Dá o like, comenta, compartilhe.